Meus irmãos, muita paz. Vamos conversar sobre reflexões cristãs, né? É sempre oportuno falarmos do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos. Amélia Rodrigues, nesse livro, O Essencial, no capítulo 9, nos dá notícias de uma claridade que chegou para nós, para a humanidade, que inundou o nosso planeta, mas uma luz que não foi bem compreendida, não foi bem aceita. E por incrível que pareça, não foi aceita pelo seu próprio povo. Aquele vilarejo, aquela vila de 150, 180 pessoas, próxima, 6 quilômetros da capital da Galileia, 50 e poucos quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus foi morar depois de viver mais aproximadamente os seus 30 anos lá em Nazaré, e Nazaré não o aceitou. E por que Nazaré não aceitou Jesus? E não só Nazaré, começa por Nazaré, mas depois a história se expande, como a gente sabe, e a gente vai conversar aqui hoje. Infelizmente, as pessoas, elas criam os seus conceitos e os seus preconceitos. Conceitos e preconceitos esses baseados nos seus interesses, nas suas convicções, nas suas formalidades, e passam a usar isso como regra. E tudo que venha a ferir essas regras é incômodo, atrapalha. E nós vemos isso bem claramente na passagem de Jesus aqui pela terra. Jesus falou de amor, Jesus falou de paz. E paz e amor não são coisas que deveriam ser aceitas por toda a humanidade? Nós não precisamos de paz e de amor? A princípio, a resposta correta é essa, sim. Nós precisamos de paz e de amor. Mas quem está no poder, quem está no comando, não quer saber de paz e amor. Quer saber dos seus interesses. Daquilo que conte para aumentar o seu poder, seja o poder de mando ou o poder do dinheiro. E isso incomodou muita gente. A vinda de Jesus para aclarar os caminhos incomodou muita gente. Jesus precisa, como fala no livro, nesse capítulo, entrar nos corações como a luz que sangra as trevas. Jesus é como a violeta que abençoa as patas que a esmaga. Isso são palavras de Amélia Rodrigues. Então, Jesus, quando chegou naquele sábado em Nazaré, entrou lá na sinagoga, fez a leitura das profecias de Isaías e leu a profecia que diria que viria o Messias e que iria trazer coisas novas. E aí ele leu aquilo ali e quando terminou a leitura, ele disse que aquilo estava se cumprindo naquele momento. E aí mexeu na posição dos privilegiados. Mas rapaz, você não é aquele filho do carpinteiro, da dona de casa, de Maria, dona de casa? Como é que você vem aqui querer posar de filho de Deus? Então a gente já vê aí o preconceito. E quem foi que criou esse preconceito? Quem estimulou esse preconceito? Veio naturalmente do povo? Não. Veio daqueles a quem não interessava mudar nada, a manter o status quo do que estava ali. Né? Os sacerdotes, os fariseus e os saduceus que viviam em guerra para ver quem dominava, quem mandava, quem controlava a massa. E as palavras de Jesus vinham no sentido contrário. As pessoas esperavam um príncipe bem poderoso, um rei, uma majestade que chegasse e impusesse a sua vontade, que viessem com armas, com uma tropa de anjos para impor as coisas. E Jesus veio com doçura,
com amor, cheio de paz. Falar que o seu reino não é desse mundo. Falar que é preciso amar o próximo como a si mesmo. Falar das coisas que não interessavam aos poderosos. E aí ele foi rechaçado de sua própria cidade. Tentaram jogar ele do precipício, não conseguiram, porque era Jesus, né? Ele conseguiu sair do meio da multidão e seguiu o seu caminho. E Nazaré seguiu a sua sina de um vilarejo esquecido lá para as bandas da Galileia, que ninguém sabia, ninguém queria saber. E eles diziam, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Então, foi ruim para Jesus ou foi ruim para aquele povo? É claro que foi ruim para aquele povo. E esse Jesus que não foi aceito por Nazaré é o mesmo Jesus que até hoje, mal compreendido, não é aceito por grande parte da humanidade. Voltando àquele tempo, se os judeus daquela época tivessem compreendido Jesus, será que hoje nós teríamos essa guerra de Israel com Hamas, de Israel com toda a Palestina, com os povos árabes em geral? Será que teríamos essa guerra? Mas eles não aceitaram Jesus. Porque são um povo belicoso, um povo beligerante, e não interessava o príncipe da paz para eles. Eles queriam o Senhor da guerra. Não veio o Senhor da guerra. E por isso, não aceitaram Jesus. E até hoje, Jesus não é reconhecido pelos judeus como Messias das profecias, como Messias prometido. E Jesus seguiu o seu caminho. Como ele orientou a seus discípulos certa vez, em que ele mandou eles irem pregar, e se fossem aceitos, tudo bem. Se não fossem aceitos, limpasse até o pó da sandália e viesse embora. Então Jesus seguiu o caminho e Nazaré ficou para trás. Nazaré ficou lá, estagnada, estacionada, sofrendo as consequências da sua ignorância, manipulada por aqueles homens, por aqueles sacerdotes, por aquela gente que só queria dominar, tomar conta, manipular aquela gente. E a história de Jesus, a claridade que veio para tirar o mundo das sombras, ela é marcada o tempo inteiro. Por isso que as pessoas, por exemplo, se hoje, digamos que hoje Jesus viesse aqui à Terra, ele seria bem recebido? Depende, mas se fosse num lugar em que estivesse dominando a extrema-direita, iam dizer logo que ele é o quê? Comunista esquerdista. Se ele estivesse num lugar que estivesse dominado pelos esquerdistas, iam dizer que ele é um cara muito, muito ao centro e que podia a qualquer momento conchavar com a direita. E não iam querer ele. Se ele fosse estar com os religiosos, ele ia dizer que não pode se explorar a fé do povo, que não se deve cobrar pelas coisas santas, pelas coisas sagradas, e agradar esses religiosos. Então Jesus seria rejeitado de novo. E nós estamos aceitando realmente esse Jesus luminoso que veio nos trazer lições de paz e de amor? Qual é o Jesus que vive dentro de cada um de nós, do coração de cada um de nós? Precisamos nos perguntar isso, porque nós estamos vendo aí cristãos pregando ódio. Cristãos, ou ditos cristãos, pregando armamento. E achamos, inclusive, já teve gente que disse assim, não, Jesus mandou, disse que trouxe a espada. Jesus trouxe a espada? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz que ele trouxe a espada, que ele trouxe o fogo e quer que o fogo queime. Mas foi num sentido das pessoas se armarem que Jesus disse isso? Não. Jesus disse isso porque ele conhece a ignorância humana,
Ele conhece todos os defeitos humanos. E ele desde sempre soube que quando ele trouxesse o seu evangelho, quando ele trouxesse as suas lições de paz e de amor, só do bem, isso iria gerar conflitos. Não que ele quisesse que fosse assim, mas é o ser humano que briga por tudo, até pelo bem, porque ele quer o bem desde que seja do jeito dele. Então, o bem que é feito por Ronaldo não serve, só serve o bem que foi feito por mim. Se eu tiver no destaque, se eu tiver usufruindo do que possa receber daquele bem que nós estamos fazendo. Então, se é o outro, eu vou guerrear. Aí a gente vê, dentro do catolicismo, você vê divisões. Dentro das correntes evangélicas, você vê umas dezenas, centenas de correntes diferentes. Cada um buscando puxar a brasa para a sua sardinha. Cada um procurando disputar o quinhão do mercado do cristianismo. E foi essa a proposta de Jesus? Muito pelo contrário. Quem foi que disse? De quem é essa moeda? Ou de quem é essa... Quando estavam lá disputando para ver se pagava ou não pagava o imposto, Jesus disse o quê? De quem é essa inscrição e esse retrato? Então, aí ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas os homens misturam propositadamente, dolosamente, o que é espiritual com o que é material, para, dessa forma, auferirem lucros de poder ou de dinheiro. Então, Jesus, de novo, como em Nazaré, seria rejeitado hoje pelos religiosos. E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas se chocam, porque como é que pode? O religioso não iria aceitar Jesus? O cristão não iria aceitar Jesus? Mas vamos lembrar o que foi que aconteceu lá na época? Quem foi que matou Jesus? Porque Roma cumpriu a sentença. Roma executou. Mas quem foi que armou toda a trama que levou Jesus à crucificação? Quem foi que urdiu toda a intriga para que ele fosse preso? Foi Roma? Por que foi que Pôncio Pilatos lavou as mãos? Foram, gente, os religiosos. Os mesmos religiosos que rechaçaram Jesus lá em Nazaré. Foram os mesmos religiosos que urdiram toda uma trama para que ele fosse executado por Roma. Eles não podiam, porque se eles fizessem, eles seriam punidos por Roma. Então eles criaram todo aquele enredo, toda aquela trama, criaram fake news da época. E Pôncio Pilatos sabia disso, tanto que ele disse, não vejo nada de mal nesse homem, ele é um justo. Mas mesmo assim, ele não teve coragem, ele não teve vontade, como se diz hoje, vontade política de bater o pé e dizer, não, eu não vou fazer porque ele não é culpado. Ele simplesmente lavou as mãos e sofreu as consequências desse lavar as mãos. Mas Jesus era ruim? Jesus prejudicava alguém? Não, mas prejudicava os interesses daqueles religiosos. Estava aclarando a mente do povo, estava esclarecendo aquele povo, mostrando àquele povo que eles não precisavam de ninguém para estar guiando eles podiam se guiar pelas próprias cabeças, pelos próprios corações. Se eles buscassem fazer o bem, se eles buscassem praticar, não o que prescreviam os religiosos, aquelas seitas, aqueles rituais, que não precisava nada disso. Era amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se fizessem isso, eles estariam no caminho. Não precisavam estar atrelados aos ditames de ninguém. E isso estava incomodando.
Eles estavam com medo de perder o controle daquela gente. E por seu lado, Roma não queria uma insurreição ali, porque aqueles sacerdotes estavam ameaçando Roma com uma insurreição. E para não ter aquela insurreição, simplesmente Pilatos lava a mão. Mas eu pergunto a vocês, cadê Pilatos? Cadê o Sinédrio? Cadê os fariseus, os saduceus? Ficaram nas páginas da história. Mas Jesus vive hoje, em cada um de nós, em cada um que busca os seus ensinamentos, em cada um que adota ele em sua vida como modelo, como exemplo. Jesus está iluminando os caminhos de quem se deixa iluminar por ele, de quem deixa que ele penetre o seu coração como a luz sangrando as trevas. Jesus está aqui. Jesus está aonde está o bem. Jesus está aonde está a paz. Onde houver 2 ou mais falando em meu nome, aí eu estarei. E está até hoje. Esses personagens que cometeram desatinos, eles passaram. Eles sofreram as consequências. Muitos já estão no caminho de volta, de reconstrução, porque destruíram toda uma série de possibilidades que podiam ter. Imagine as pessoas que foram contemporâneas de Jesus. Que salto evolutivo podiam dar? Alguns deram, mas outros caíram nessa cilada. A gente fala, por exemplo, de Judas, muitas vezes de forma deturpada, achando que Judas foi um criminoso, que ele fez com dolo, ele queria matar Jesus. Não foi nada disso. Judas foi mais vítima da sua ignorância do que qualquer outra coisa. Judas foi um dos que acreditavam que Jesus veio para impor o seu poder. Ele achava que na hora H, quando fossem prender Jesus, que viria o exército de anjos que ia libertar Jesus e eles iam implantar o reino de Deus na terra. Várias vezes Jesus disse para os discípulos: meu reino não é desse mundo. Mas mesmo assim, Judas caiu na conversa, caiu no fake. Foi ganância, não? Oi, não entendi. Foi ganância de Judas, Ganância, sim, a ganância faz parte da ignorância. Ele tinha um histórico que era muito fraco para o lado do dinheiro. Aí, mas eu não sei, o que se diz é que não foi o ponto mais preponderante. O preponderante é que ele achava que Jesus não ia ser pego, que viriam os anjos e ia salvar Jesus. Aí juntou as duas coisas e terminou caindo nesse fake. Aí é um ponto importante, é para nós tomarmos cuidado, para nós tomarmos conta com as coisas, com aquela sombra que a gente tem dentro da gente. Que às vezes a gente está frequentando o centro espírita, a gente está procurando fazer o bem, mas a gente tem lá dentro da gente aquele defeitinho lá de estimação, que está lá quietinho, guardadinho, esperando só uma oportunidade para, olha eu aqui, e a gente não cuida dele, descuida. Aí de repente é surpreendido com uma dessa, dá uma de Judas. Gente, nós passamos por um período turbulento no nosso país, e nós vemos muita gente boa, mas não é gente boa no sentido negacionista, não é gente boa de verdade, que foi atrás do canto de sereia dessa gente aí que queria implantar uma espécie de fundamentalismo cristão aqui no Brasil. E foi, inclusive, espíritas. E espíritas, muitas vezes, de renome. Isso é o quê? É porque a pessoa é ruim? Não presta? Não. É aquela sombrazinha. Eu sou muito preconceituoso. Mas aí eu fico no verniz social, eu não demonstro esse preconceito. Mas está lá, no meu íntimo, mal resolvido. Aí chega algum preconceituoso
e eu vou na onda, vou atrás do discurso dele. Por quê? Porque eu tenho lá esse preconceito, não cuidei dele, deixei ele à vontade. Aí na hora que apareceu aquele discurso, que eu sintonizei com ele, eu fui atrás. Assim acontece. E aconteceu muito nesse período em que passamos aqui. Quando a gente fala dessa forma, a gente não está falando de política partidária. Política faz parte da vida. Quem quer ser de direita, seja de direita, não tem problema nenhum. Quem quer ser de esquerda, seja de esquerda, não tem problema nenhum. O problema é ir para os extremos, ou extrema direita, ou extrema esquerda. Porque os extremos querem o quê? É a imposição, como naquela época de Jesus. Aqueles religiosos, aquele poder da época, era um poder de extrema. E deu no que deu. Então, como já falamos antes, há poucos instantes, se Jesus viesse hoje, iam dizer logo, o esquerdista é comunista. E não é isso. Cada um pode ser o que quiser. Esquerda, direita, não tem problema. A gente só não pode cometer crimes, a gente só não pode querer prejudicar o outro. Nesse período agora do senhor Trump, botando as pessoas para fora, a gente tem visto entrevistas interessantes. Uma das pessoas, eu esqueci o nome, como é que fala, refugiados, não. Um desses imigrantes, ele falando, um imigrante brasileiro, falando, não, ele tem realmente que tirar, porque tem muito imigrante aqui. Mas ele não quer que tire ele, não, ele quer que tire o outro. Porque estão concorrendo, é muita concorrência, antes a gente tinha emprego à vontade, agora não tem, porque é muita... Quer dizer, ele tem direito, o outro não tem. O outro chorando porque ele fez campanha para o cidadão, ele não pode votar, mas ele fez campanha, estimulou as pessoas a votarem nele, e agora ele estava tendo que vender a casa que ele comprou lá e trabalha lá, já há anos que está lá, teve que vender a casa por 30% do que custou, e estava chorando porque ia ter que vir embora. Mas as pessoas não param. Está vendo aquele discurso equivocado e vai atrás, como aquele povo da época de Nazaré, como aquele povo que levou Jesus à crucificação. Foram atrás do discurso falacioso, do discurso falso. Por quê? Porque não procuraram raciocinar. Foram teleguiados, como hoje nós somos teleguiados. E hoje, com o agravante dos fake news que estão aí, tudo nós temos que passar pelo crivo da razão. Tudo nós temos que ver, procurar ver. Hoje mesmo, eu estava revendo aqui a conversa da gente, e aí eu estava lembrando daquela música, O Homem. E eu estava na cabeça que aquela música era uma psicografia de Emmanuel, que foi dada a Roberto Carlos para fazer a música. E hoje eu fiquei sabendo que não tem nada disso. Isso foi apenas uma mensagem que saiu por aí dizendo isso, mais nada. Não tem mais nenhum indício disso. Então, nas menores coisas hoje em dia, nós temos que tomar cuidado. E Jesus asseverou isso. Haverão falsos cristos e falsos profetas, capazes mesmo de enganar os seus eleitos. Então, vamos apreender a luz de Jesus e entronizar essa luz de Jesus e chegar ao ponto de, como Paulo de Tarso disse, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nós podemos chegar, precisamos chegar a esse ponto, para não sermos enganados, para não sermos manipulados, para não sermos ludibriados. Nós precisamos saber realmente o que é ser seguidor de Jesus. Nós precisamos saber realmente o que é o Evangelho. Precisamos saber realmente o que é ser cristão. Precisamos ter essas noções bem definidas dentro da gente. E procurarmos, colocando esse Jesus dentro da gente e tirando as nossas sombras, os nossos defeitos de estimação, que são um perigo que fica ali, é uma bomba relógio, que está ali paradinha, guardadinha, mas uma hora ela explode. Então, vamos procurar fazer essa limpeza, como diz Joana de Ângeles. Não basta conhecermos nossos defeitos,
Temos que desalojá-los, combatê-los e vencê-los. Porque senão, eles nos preparam surpresas. E pode ser o espírita maior do mundo. Não tem essa, porque eu sou espírita, porque eu sou palestrante. Não, qualquer um de nós, ninguém está livre de cair nas armadilhas dos nossos defeitos mal cuidados, das nossas sombras que estão ali só esperando o momento de se espalharem. Nós não podemos permitir isso. Nós conhecemos a luz de Jesus e essa luz precisa realmente nos iluminar. E o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, como a boa nova reeditada que veio para esclarecer tudo aquilo que não foi compreendido antes, nos abre essas portas para que nós acolhamos Jesus, que nós recebamos Jesus com verdade, com sinceridade, para que sejamos mais fraternos, para que sejamos mais solidários, para que sejamos como Jesus, libertos de preconceitos, libertos do mal-querer, libertos de qualquer nódoa de erros. Jesus disse: vós sois deuses, e tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Jesus não era dado a bravatas. Jesus não era dado a frases de efeitos, pura e simplesmente. O que ele falava era verdade. E nós temos condições de chegar lá. Quando? Depende de nós. A gente não sabe. Nós ainda estamos nos comportando como o povo de Nazaré. Aquelas 150, 180 pessoas daquele vilarejo. O mundo cresceu, se expandiu, mas a mente humana, a tacanheza humana, continua ainda atravancando os nossos passos. Nós ainda estamos mais perto de Nazaré do que da angelitude. Isso só depende de nós. O receituário, Jesus já deu para a gente há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Precisamos seguir esse receituário. Precisamos tomar esse remédio. Evangelho, de manhã, de tarde e de noite. Jesus, de manhã, de tarde e de noite. Para que a gente possa se libertar dessas amarras trevosas que atrasam a humanidade. Se o mundo não é melhor, é porque falta Jesus no mundo. Mas tanta religião. Jesus não é questão de religião. Jesus é questão de religiosidade. É questão de espiritualidade. E espiritualidade independe de rótulo religioso. Tem gente que não tem religião nenhuma, que não é espírita, que não é candomblessista, que não é evangélico, que não é católico, não é nada. Dizem que é ateu. Tem ateu que está numa situação espiritual melhor do que muita gente que acredita em Deus. Muita gente que diz que acredita em Jesus. Porque Deus, diferente do que pregam as religiões tradicionais, ele não impõe, ele propõe. Então se a pessoa faz o bem, se a pessoa está em sintonia com a espiritualidade do bem, não importa se ela tem religião ou ela não tem religião. Não adianta ser religioso e estar ali fazendo fofoca, fazendo intriga, querendo ter poder, querendo mandar no outro, querendo tirar proveito, tirar vantagem do outro, como os religiosos da época de Nazaré, lá de Jesus. Não adianta. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer. Quer que sejamos homens de bem, homens e mulheres de bem, homens e mulheres de paz e de amor. E isso é o que precisamos fazer. Os cristãos de outrora precisaram testemunhar nas arenas. Hoje não. Hoje o nosso testemunho é de nós com nós mesmos. É de nós combatermos as nossas feras interiores. É de nós combatermos as nossas mazelas, os atavismos que atrapalham a nossa caminhada. A nossa luta é só essa. Se nós fizermos esse bom combate,
Se nós nos escudarmos com Jesus, nós vencemos. Mas é um processo que precisa ser feito. Estava conversando com Ronaldo no começo aqui, por que as pessoas, por que a doutrina espírita, e não só a doutrina espírita, mas algumas outras religiões também, por que esse esvaziamento, por que esse distanciamento, e principalmente no espiritismo? Por quê? Porque as pessoas estão buscando um salvador da pátria, buscando terceirizar as suas soluções, as suas resoluções. No espiritismo, a gente diz o quê? Cada um é responsável. Cada um tem livre-arbítrio e arca com os ônus e os bônus do seu livre-arbítrio. Se você quer melhorar, você precisa fazer um mergulho profundo em você, se conhecer. O autoconhecimento é fundamental para que a gente possa detectar essas sombras, essas coisinhas que a gente foi guardando durante as nossas existências. Então, esse autoconhecimento exige trabalho, exige esforço. Não vai chegar aqui, vai fazer uma oração e resolveu tudo. O Evangelho diz, orai e vigiai. Vigiai muito mais do que orar. Mas a gente faz o quê? Fica orando o tempo todo, pedindo. E a nossa parte? Cadê? Jesus disse, faz a tua parte que o céu te ajudará. Mas a gente quer que caia maná dos céus. Não quer fazer a nossa parte. Quer que venham os anjos, que Jesus desça para poder resolver nossos problemas. Lamento, isso não vai acontecer. Jesus já veio, deixou o receituário, deixou o caminho, tudo prontinho, só para a gente seguir. Só para a gente executar esse projeto de transformação da humanidade. Projeto esse que começa em cada um de nós. Cada um aqui tem uma cabeça para pensar, não tem? Então, o que eu estou falando aqui não quer dizer que, ele falou, eu vou seguir isso aqui porque ele falou. Não, eu tenho que pensar, não, ele falou isso ali, mas vem cá, será que é verdade isso? Ponderar, ver, é verdade, então vamos fazer. Se não é verdade, descarta e joga fora. Mas o que a gente vê por aí? As pessoas, desculpe a expressão popular, quer dizer, emprenham pelo ouvido. Ouvem dizer e já vão correndo atrás. Isso é um perigo. É um perigo, porque a gente não sabe, gente, a intenção do outro. As intenções de Jesus todo mundo sabia, né? Mas não interessava. Mas hoje em dia, qualquer um chega ali e fala qualquer coisa, e nesses tempos de internet, então, cada um bota o que quer ali, publica o que quer ali na internet, e as pessoas simplesmente vão atrás. Kardec disse o quê? Para nós passarmos tudo pelo crivo da razão. Se nós fizermos isso, se nós, primeiro, colocamos Jesus no nosso coração, beleza, ele está ali iluminando tudo, e a gente acionar a nossa razão para analisar as coisas de forma realmente racional, vamos ver que nós vamos avançar e vamos nos iluminar e vamos crescer, como é o desejo de Jesus. Como queria e quer Jesus desde aquela época, desde Nazaré. E por que Jesus, naquele momento ali de Nazaré, ele não pegou e fez um milagre para as pessoas, oh meu Deus, é ele mesmo? Porque as pessoas não estavam preparadas para isso, as pessoas não tinham fé, as pessoas não eram intelectualmente honestas, as pessoas não estavam prontas. E não era interessante para Jesus estar ali fazendo prosélitos, digamos, como se diz das pessoas hoje, né? Se amostrando. Jesus não era um youtuber querendo aparecer. Ele tinha uma missão específica, ele tinha um projeto específico, ele executou esse projeto. Infelizmente, a humanidade não estava, e grande parte ainda não está pronta. Está atrasado, muito atrasado. Nós estamos aí nos aproximando do carnaval e a gente vê a loucura que é. Aí diz, e carnaval, qual é o problema do carnaval? Alguém pode dizer?
Se fosse só uma festa para as pessoas se divertirem, não teria problema nenhum. Mas a gente sabe que não é só isso. Por trás da ilusão do carnaval, vem o uso de drogas e outros tantos abusos que a gente vê por aí. As pessoas não vão para a rua simplesmente para se divertir de forma salutar. Não. Se fosse, não teria problema. Não existe essa coisa, é pecado, não sei. Não existe isso. Mas existe as consequências dos maus hábitos, dos maus usos do nosso livre-arbítrio. Então precisamos estar atentos, precisamos estar alertas. Tem uma história, eu gosto sempre de contar essa história, de uma pintura que o pintor fez lá, Jesus em frente a um coração, uma porta. Só que essa porta não tem fechadura, não tem maçaneta, não tem nada, é só a porta mesmo. E aí riram do artista porque ele esqueceu de botar a fechadura, a maçaneta na porta, e Jesus ficou do lado de fora, ali na porta, esperando. Aí ele falou, não esqueci não. É que Jesus ele não abre a porta. Ele espera que abram a porta para ele entrar. Então, e é isso que nós precisamos fazer. Abrir a porta para que Jesus possa entrar. Como já dissemos há pouco, Deus e Jesus não impõem nada. Eles propõem o tempo inteiro a nossa transformação, a nossa mudança, o nosso crescimento. Jesus, no ápice dos seus sofrimentos, dos seus padecimentos aqui na terra, o que foi que ele disse? Ele estava de braços abertos, se ele pudesse, ele abraçaria a humanidade. E ele disse, Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Se fosse um de nós, o pessoal desce e acaba com essa gente. Não era não? Mas Jesus era outro nível. Um dia chegaremos lá, mas temos ainda que nos libertar, temos que refazer isso tudo. Todos esses nossos equívocos, todos esses nossos erros. Gente, vamos viver Jesus. Mas Jesus, ele não é somente palavras. A vida dele aqui, os 3 anos, porque até os 30 ele ficou na dele ali, preparando o caminho e tudo, mas nesses 3 últimos anos de vida dele, ele tão somente exemplificou, ele levou o exemplo de suas palavras até as últimas consequências. Nós não precisamos disso. Só precisamos sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, sacrificar as mazelas que nos mantêm chafurdados à terra. Não esperemos chegar do outro lado para vermos que nos enganamos. Porque nós não enganamos os outros, nós enganamos a nós próprios. Do outro lado, nós vamos ver as consequências daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui. Então, a hora de acordar, a hora de despertar, a hora de viver Jesus é aqui e agora. Então, esse é o convite. E repetindo as palavras de Jesus aos seus discípulos, dizemos, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbem os vossos corações, pois estarei convosco até o fim dos tempos. Muita paz.